boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar o seu coração, possa inundar a sua vida neste momento, nesse instante, neste primeiro domingo do mês de março, dia 7 de março de 2021. Infelizmente não podemos estar reunidos aqui no templo, né? Estamos com o templo vazio, infelizmente, porém a presença do Senhor se faz em nosso meio. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã, que nós seremos muito abençoados nesse culto, porque nós estamos no mesmo intuito de louvar e bendizer o santo, bendito e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor lá no Salmo de número 145, verso 1 vai dizer assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Então que nós possamos louvar, exaltar e bendizer o santo, poderoso e bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Pai de amor, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, que nós possamos a cada dia nos dedicarmos a Ti, Senhor, e louvarmos, Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Muito obrigada, Pai, por estar sempre cuidando de nós, Pai. Não somos merecedores de nada, mas o Teu amor infinito está sempre sobre nossas vidas, ó Pai. Que todo joelho, Senhor, se dobre diante de Ti. Muito obrigada, Pai, pela Tua misericórdia, mas nós Te rendemos louvores, porque só Tu és bom, porque só Tu és misericordioso e só o Senhor é digno de ser louvado. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças ao nome do nosso Deus, nós podemos louvá-lo, bendizer o seu santo nome, mesmo cada um em seus lares, cada um em suas casas, mas nós estamos aqui para louvar ao nosso Deus. Convido você, meu irmão e minha irmã, para acompanhar a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 32 até o verso de número 51. Acompanhe a leitura, abra sua Bíblia e leiam conosco. João, capítulo de número 6, verso de número 32, a partir do verso de número 32 até o verso de número 51. Uma leitura um pouquinho mais extensa, mas a palavra do Senhor vai nos direcionar nessa noite. Diz assim
a palavra de Deus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu para resgatar os pobres pecadores que somos nós. O pão vivo que veio em resgate, o pão vivo que se deu, que se doou, que desceu do céu para nos dar libertação, morreu numa cruz para nos dar salvação. Mas nós somos pecadores, infelizmente, temos falhado, não temos honrado de fato com este privilégio, com esse dom que nos foi dado pelo nosso Deus, e nós falhamos. Mas nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos a oportunidade de, como igreja do Senhor, entrar diante do altar de Deus, contritos de coração, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. O salmista, no Salmo de número 142, verso 1, vai dizer assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Neste momento, teremos essa oportunidade de clamar misericórdia para o Senhor, pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Enquanto nós ouvimos esse próximo cântico, que possamos clamar pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, para que esse sangue possa nos limpar. Quanto
Vamos orar? Deus querido, Pai de amor, nos colocamos na Tua presença agora, ó Pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Somos fracos, Senhor, por nós mesmos não conseguimos, Senhor, fazer o Teu querer, a Tua vontade, e te pedimos que o Senhor venha estar mandando o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a nossa vida, nos ajudando, Senhor, a fazer o bem, a amarmos o nosso próximo, enfim, Senhor, a cumprir a Tua vontade, ó Pai. E desde já agradecemos, Senhor, agradecemos a Tua bondade, o Teu perdão sobre as nossas vidas. Tu és bom, Senhor, o Teu amor nos completa, o Teu amor nos preenche, ó Pai. Mesmo não sendo merecedores, Senhor, o Senhor nos ama e perdoa os nossos pecados, ó Pai. E nós somos imensamente gratos por isso. Abençoe a vida de cada um, ó Pai. Ajuda-nos a fazer o Teu querer, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Paulo, ele vai escrever aos Efésios, na sua carta, no capítulo de número 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Se nós formos imitadores do nosso Deus, certamente evitaremos de pecar, certamente correremos pelo certo, certamente faremos o que agrada ao nosso Deus. E o que agrada ao nosso Deus é louvá-lo por tudo aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele faz. Portanto, eu te convido, meu irmão e minha irmã, para louvar conosco ao nosso Deus. Cante conosco, louve a Deus nesse momento. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. A
agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Ah, Senhor, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar a Deus, pedindo a sua direção, a sua iluminação, pedindo para que Ele abençoe, assim, a palavra neste momento. Pai de amor, Pai querido, eu me coloco diante de Ti novamente, Senhor, grato por esta rica oportunidade, grato por poder falar com os Teus filhos nessa noite, Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes, possa iluminar os nossos corações, abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Que eu, o Teu servo, Pai, possa ser ouvido, Senhor, não pelas minhas palavras, mas pelas palavras que vêm dos altos céus, ó Pai. Eu quero ser usado neste momento pelo Senhor, ó Deus, para que assim, ó Pai, a Sua palavra possa fazer morada em nossos corações. Porque se sair palavras humanas neste momento, Senhor, nada nos edificará, ó Pai. Mas se a palavra vier dos altos céus, com o Teu Santo Espírito agindo em nossas vidas neste momento, ó Pai, nós entenderemos e sairemos daqui edificados, ó Deus. Portanto, Pai, usa-me para falar com o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos a 4 domingos da Páscoa. No mês de março, a Páscoa, na verdade, será no primeiro final de semana, né? O advento da Páscoa será no primeiro final de semana do mês de abril. E nós já começamos a nos lembrar do nosso Deus, do sacrifício de Cristo Jesus. E nesse mês de março nós teremos como tema o caminho da Páscoa. A Bíblia, ela não é uma série de histórias desconectadas, ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem aponta além de si para alguém maior. Cada evento faz parte de um todo que aponta para Jesus, para a história da redenção do homem. A história da Páscoa não fala apenas de si mesma. Você deve se lembrar que a primeira Páscoa ela foi celebrada quando Deus ele mandou o anjo, a 10ª praga, o anjo, para ceifar a vida do filho primogênito do Egito, para a libertação do povo hebreu. Leia lá, Êxodo capítulo de número 12. Deus ele ordenou que um cordeiro sem defeito fosse morto, e o sangue desse cordeiro fosse colocado nos umbrais das portas, para que assim pudesse o anjo do Senhor passar e não fazer nenhum mal ao povo de Deus. Este foi o sacrifício da Páscoa, a pechá em hebraico, que significa literalmente passar por cima, ou passagem, porque o Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel, do Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas, conforme está dito lá em Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 27. Como nós vimos, então, a primeira Páscoa, ela não é apenas a lembrança de como Deus libertou os hebreus, ferindo o primogênito do Egito. Há um cordeiro melhor, há um cordeiro verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou matar para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Jesus Cristo, Ele é toda a Páscoa. Assim, a Páscoa ela não é apenas um memorial para os hebreus ou cristãos. No significado da Páscoa se encerra toda a história do Evangelho, e todo o Evangelho é celebrado na Páscoa. A história da Páscoa é a história da nossa salvação. A Páscoa é sobre Cristo, sobre o que Ele é e o que Ele veio fazer. Ela não começa quando Jesus foi preso, foi escarnecido na chamada Sexta-feira Santa. Isso aconteceu bem antes, quando o Filho de Deus veio do céu
para a terra, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus se tornou homem, é aí que se dá início à Páscoa. Então Cristo, em toda a sua vida, e isso parece óbvio, mas óbvio também precisa ser dito, é a pessoa central da Páscoa. Cristo é a melhor e verdadeira Páscoa. Por isso, entender quem é Jesus, a sua obra e a sua pessoa é essencial na nossa fé, porque longe de ser um conjunto de regras, um conjunto de normas pelas quais as pessoas vivem o cristianismo, é uma relação com uma pessoa que está viva, que precisa ser reconhecida, Jesus Cristo. Portanto, neste mês de março, nós falaremos sobre o caminho da Páscoa. E hoje, falaremos do início desse caminho. O início do caminho da Páscoa é a vinda de Jesus para nós, do céu para a terra. Acompanhe comigo a leitura de Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 38, vai dizer exatamente assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciado, o Senhor é com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reinado jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado de Santo, Filho de Deus. Também, na velhice, aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Este relato da anunciação, Gabriel, o anjo, ele foi enviado para dizer a Maria que ela teria um filho. Maria era uma jovem judia, virgem, prometida oficialmente em casamento a um outro judeu chamado José, que era da descendência de Davi. Morava em Nazaré da Galileia, que ficava ao norte da Palestina, próximo das fronteiras. O anjo, ele aparece a Maria e anuncia: Maria, você vai ficar grávida. E essa gravidez vai ser por obra do Espírito Santo. E o que virá depois, o Senhor tomará conta. Essa criança é o Filho do Altíssimo, o Messias esperado pelo povo, o Messias prometido. E Maria, ela fica estarrecida. Ela não sabe o que fazer. Como eu poderei ficar grávida se eu ainda sou virgem, se eu ainda não tive relações? Então o anjo anuncia: não, virá o poder dos céus. Virá o poder dos céus. Maria, ela tem 3 reações diante desta anunciação do anjo. Primeiro, ela fica atemorizada. Depois o temor passa e lhe causa uma certa curiosidade. E por fim ela termina se submetendo completamente à vontade de Deus. 3 atitudes de Maria. Porém, o que nós queremos destacar é o que o anjo fala a respeito do filho de Maria, quem ele haveria de ser
e o que haveria de fazer para nós compreendermos melhor como Jesus Cristo é a nossa Páscoa, a nossa salvação. O que o anjo, quando anuncia a Maria a chegada do seu filho, nos ensina a respeito de Jesus. Em primeiro lugar, o anjo lhe ensina que Jesus seria plenamente humano. E isso pode parecer óbvio, mas é muito importante lembrar da humanidade de Cristo, porque frequentemente quando nós refletimos sobre a pessoa de Cristo, nós temos a tendência de manter a nossa mente mais concentrada na sua divindade, no seu poder, em fazer milagres extraordinários, e muitas vezes nós esquecemos que sem a plena humanidade, Jesus não poderia ser um Salvador perfeito. Veja o que o anjo fala a Maria: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz ao filho, quem chamará pelo nome de Jesus. A palavra traduzida por ficar grávida é a mesma usada em toda a Bíblia e aplicada em várias outras pessoas cujos filhos nasceram de maneira natural, de maneira humana. Então a primeira coisa é que Maria haveria de gestar um menino com um processo humano. Jesus, ele não ia vir do céu já pronto, né? Como um ser humano já pronto, e iniciaria o seu ministério, né? Como um adulto. Não, Jesus passaria por todo esse processo de humanidade. Ele nasceria da Virgem. E mais, este homem seria o Salvador. Sua missão seria salvar os pecadores, porque o anjo diz: você vai chamá-lo pelo nome de Jesus. O nome Jesus era uma transliteração aramaica do nome hebraico Josué, que significa salvação de Yahvé. E esse nome aponta para o motivo da sua vinda ao mundo. Ele seria aquele que haveria de salvar o seu povo dos seus pecados. O anjo mais tarde vai dizer a mesma coisa a José, explicando a razão da escolha. Veja lá Mateus capítulo 1, verso de número 21. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus já estava revelada, no nome de Jesus já estava revelada a sua missão. Ele seria gerado como um ser humano, pelo processo normal de gestação e nascimento, e a sua missão seria diferente de qualquer outro ser humano jamais viveu. Mas por que um Salvador humano, pastor? Por que um Salvador humano? Talvez você não se lembre ou não tenha se apercebido que desde o princípio Deus prometeu ao homem rebelde um Salvador humano, capaz de se desfazer das obras de Satanás e as maldições do pecado. Acompanhe comigo, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15, vai dizer exatamente assim: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e entre o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Note que a promessa feita por Deus diz respeito a um Salvador plenamente humano. Haverá um descendente da mulher, gerado pela mulher, filho da mulher, que ferirá a cabeça da serpente, que vai desfazer toda a maldição que o pecado trouxe para o mundo. Deus também disse a Abraão que viria um filho dele, em que seriam benditas todas as nações da terra. Disse Deus ainda a Davi que um dia um descendente dele se assentaria no trono de Israel para sempre. Era preciso um segundo Adão para fazer certo o que o primeiro Adão fez de errado. Era preciso um representante da humanidade para carregar a culpa dos pecados sobre si e morrer de verdade na cruz pelos pecados dos homens. Ou seja, Jesus, ele não poderia ser o nosso Salvador, o nosso Cordeiro Pascal, se não fosse plenamente humano. Apenas humanos são culpados dos pecados, porque Jesus é plenamente homem. Ele pode verdadeiramente ser o nosso substituto no castigo da cruz, levar sobre si as nossas culpas e receber sobre si o castigo que nos traz a paz, conforme diz lá em Isaías capítulo de número 53.
Jesus é plenamente humano. E porque Ele é plenamente humano, a sua vida perfeita de obediência e o seu triunfo sobre todas as tentações até a morte lhes dão legitimidade para tomar o lugar da rebelião e do fracasso dos homens. A humanidade de Jesus faz dele o único mediador eficaz entre Deus e o homem. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem. Ainda a sua humanidade nos dá um vislumbre de como seria a nossa humanidade caso ele não houvesse sido manchado pelo pecado. Jesus, ele nos mostra que o problema com a humanidade não está em sermos humanos, mas em sermos pecadores. Uma segunda lição, um segundo ponto que nós podemos abranger, que o anjo traz para Maria e explica sobre Jesus, é que ele seria plenamente divino. O anjo, ele vai dizer em seguida outras coisas a respeito de Jesus relacionado ao fato de que este homem seria especial. Primeiro, ele será grande, no sentido de que ele seria distinto, notável entre a humanidade. Embora ele fosse homem, haveria algo nele que faria distinto do restante da humanidade. Segundo, o anjo diz que ele seria chamado Filho do Altíssimo, a quem será dado o trono de Deus para estabelecer um reinado que não terá fim. E essa é uma referência a várias promessas do Antigo Testamento que anunciava a chegada do Messias, especialmente em Daniel, no capítulo de número 7, versos 13 e 14. Daniel, ele tem a visão de um ancião, de Messias, especialmente, a visão de um ancião, de dias, e o filho do homem se aproximava dele, que é o mesmo homem para o Filho do Altíssimo, o mesmo a ser a mesma pessoa, e ao Filho do homem é dado um reino que vai durar para sempre. A visão de Daniel fala que este homem também seria agraciado com o poder vindo dos altos céus, mas na verdade não era agraciado com o poder dos altos céus, e sim, era o próprio poder vindo dos altos céus, habitando em nosso meio. E tudo isso culminaria no fato do anjo dizer que ele, Jesus, seria o próprio Deus. Quando Maria ouve essas coisas, ela pergunta: como isso vai acontecer se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nessas palavras, vemos que o filho de Maria seria grande de uma forma sobrenatural, pelo que o Deus Altíssimo mandaria o seu Espírito sobre ela, cobrindo-a com uma sombra e gerando em seu ventre esse ser, sem qualquer outra participação humana. A linguagem que o anjo ele usa parece interromper, intencionalmente nos levar a Gênesis capítulo 1, quando diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, iniciando o processo da criação. O mesmo Espírito de Deus que estava no princípio de todas as coisas é o mesmo que viria sobre Maria e geraria nela essa pessoa distinta de todas as demais. A expressão envolverá com a sua sombra
também encontra paralelo nas passagens do Antigo Testamento, em que a nuvem de glória de Deus descia sobre o tabernáculo e cobria o tabernáculo, e a presença de Deus se encontrava lá. A referência do anjo parece com quem dizia a Maria que no momento da concepção, Maria, no momento da concepção, ela se torna o tabernáculo de Deus, e o Espírito de Deus veio sobre ela, e a presença de Deus no seu ventre gerou este ente santo, sem a participação humana. Não é que Deus Filho começou a existir naquele momento, não, ele já existia desde toda a eternidade, mas ali, o eterno Filho de Deus desce da sua glória e assume uma natureza humana, se fazendo homem. O resultado é descrito no final do verso de número 35, seria gerado um ente santo, preservado de herdar a natureza pecaminosa da humanidade. Assim, esse ente santo gerado pelo Altíssimo no ventre de Maria seria o próprio Deus. A sua natureza é divina. Portanto, nós podemos dizer que nós temos à direita de Deus um homem que intercede por nós, que é o nosso mediador. Há um representante nosso sentado à direita de Deus, que intercede por nós e que se apresenta a Deus como substituto pelos nossos pecados. E é por isso que você pode ser perdoado. É por isso, meu irmão e minha irmã, que você pode ser justificado e aceito por Deus. O seu representante humano, como você, está à direita de Deus para todo sempre, porque Ele é divino. E eu gostaria de te perguntar quais as implicações da plena humanidade e plena divindade de Jesus. As implicações é que somente Jesus poderia ser o melhor e verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele não poderia ser o nosso Salvador perfeito se não fosse plenamente divino, porque o pecado é uma afronta contra Deus, de modo que o pagamento vindo do homem não pode satisfazê-lo. Ao mesmo tempo, Jesus não poderia ser o nosso Salvador se não fosse plenamente humano, porque seria apenas humanos culpados de penalidade em razão do pecado. Isso tudo significa que os homens devem sim, mas apenas Deus pode corrigir a injustiça feita. Por isso, foi na pessoa de Jesus, plenamente Deus e plenamente homem, que essa satisfação foi realizada e a nossa salvação foi completa e eficaz. Nós devemos aprender a ser paciente. A perfeita humanidade de Jesus nos faz pensar sobre isso, sabia? O eterno Filho de Deus se submeteu ao processo humano de crescimento, processo humano de amadurecimento. Ele se sujeitou a nascer, a ter as fraldas trocadas, precisar de alguém para lhe dar comida na boca, para ajudar a aprender a andar, para protegê-lo dos perigos. O próprio Criador dos céus e da terra teve que se submeter ao curso normal e gradativo de crescimento e desenvolvimento. Por isso, meu irmão, seja paciente. Deus ainda não terminou com você. O problema é que frequentemente a gente fica impaciente e quer que Deus faça as coisas logo, achando que Deus está demorando muito. Mas se o próprio eterno Filho de Deus se sujeitou a uma longa jornada, a uma longa espera de 30 anos para começar a sua obra de redenção, a gente não pode querer que Deus faça as coisas com o nosso imediatismo. Ele não tem a nossa pressa, Ele não está preso às nossas urgências. Seu trabalho parece incrivelmente lento em seu progresso. Ele mesmo se submeteu a um longo processo. Então, meu irmão, seja paciente. Talvez ainda tenha muito tempo pela frente para Deus trabalhar na sua vida. Aproxime-se de Jesus. Nós temos à direita de Deus um homem. Quando nós pensamos no Cristo ressurreto,
Quando nós pensamos no Cristo exaltado, à direita de Deus, nós temos a tendência de ver nele a sua divindade. Mas não se esqueça, meu irmão, não se esqueça, minha irmã, que ele está sentado à direita de Deus, que ele é divino sim, mas ele também é um homem que sabe o que é ser humano, que foi gerado se desenvolvendo como uma criança. Jesus não deixou de ser plenamente humano após a sua ressurreição. É muito bom quando nós conversamos com alguém que nos compreende perfeitamente, sabe o que nós passamos, sabe o que é sentir dor. O Senhor Jesus passou por todas as fases de crescimento e de desenvolvimento. Ele compreende o adolescente porque foi um adolescente, ele compreende uma criança porque foi uma criança, ele compreende a pessoa adulta porque ele foi adulta, ele compreende o jovem porque ele foi jovem, e ele compreende o idoso porque tinha toda a experiência da humanidade. Por isso nós podemos nos aproximar dele, podemos nos chegar a ele, porque ele nos entende como seres humanos. Nosso Deus não é um Deus insensível que mora lá longe. Como diz o cântico, descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, a cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo ele é para mim. Sim, ele entende o que nós passamos, ele caminha conosco sim, ele nos ajuda a caminhar sim, porque a sua caminhada aqui foi feita. Ele não é um Deus longe, ele sabe o que você está passando. Por isso, meu irmão e minha irmã, o caminho da cruz, o caminho da Páscoa, ele tem que ser percorrido. A Páscoa, a salvação, se inicia na descida de Deus. A encarnação de Jesus como ser humano, a habitação de Deus aqui na terra, o ministério de Jesus é o início da Páscoa, a descida de Jesus, o Deus que desce, é o início do caminho da Páscoa. Portanto, meu irmão e minha irmã, que nós possamos entender isso. Aquele Deus que desceu para morrer na cruz do Calvário por nós, precisava se fazer humano para entender o que nós passamos, mas ele continua sendo Deus, porque é o único capaz de nos livrar da morte, do pecado. Que ele assim nos abençoe e que nós possamos refletir sobre o sacrifício de Cristo, que nós possamos lembrar de que Cristo morreu na cruz do Calvário, na Páscoa, para nos dar a salvação. Que nós possamos, como igreja do Senhor, como família de Deus, nos preparar nesse momento para a Santa Ceia do Senhor. Enquanto nós ouvimos este cântico, você, meu irmão e minha irmã, se prepare a mesa. Prepare a mesa para que assim nós possamos juntos, mesmo distantes fisicamente, juntos participar desse momento de celebração da ceia do Senhor. Reflita no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, enquanto nós ouvimos este último cântico. Um só pastor.
um só rebanho, um só pastor. Oh, Cristo és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Estamos agora diante da mesa do Senhor para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E não somente lembrar, mas celebrar. Não o sacrifício apenas, mas a ressurreição de Cristo. Porque essa ressurreição nos trouxe a salvação dos nossos pecados. Nós estávamos mortos, mas o Senhor, o pão vivo, desceu dos céus. E nós, neste momento, somos convidados a estar na presença dEle, partir do pão e do cálice, como família de Deus, celebrando a este banquete espiritual que nos foi dado pelo próprio Jesus Cristo. Nós entendemos que a ceia é um momento ímpar na vida do cristão. O pão, ele continua sendo pão. O cálice, ele continua sendo cálice. Porém, a presença do nosso Senhor, ela se faz em nosso meio. Senhor Jesus, na noite em que instituiu a ceia, Ele orou com os seus discípulos e de igual modo, nós assim também faremos. Feche seus olhos. Pai, neste momento nós queremos te pedir, Senhor, para que esse momento seja abençoado por Ti. Que a Tua presença se faça neste momento, ó Pai, para que nós possamos celebrar da ceia do Senhor e nos alegrar em Cristo Jesus. Nos alegrar pela salvação que nos foi dada como um presente, como uma graça divina, ó Pai. Nós te pedimos ainda, ó Deus, que se existe algo que impeça-nos neste momento de ter real comunhão contigo, que faça, Senhor, com que nós estejamos impuros para tomar da ceia, ó Pai, que caia por terra agora, porque nós queremos ter real comunhão contigo neste momento, Senhor. Portanto, ó Pai, lava-nos e purifica-nos, para que o pão e o cálice, ao serem tomados, Senhor, possam ser tomados de forma digna, ó Pai, de forma para que o nosso espírito possa se alegrar, ó Deus, e que não possa nos causar nenhuma condenação, ó Pai. Portanto, nos purifique, Senhor, purifica-nos e lava-nos neste momento. Fala conosco, fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós faremos da seguinte forma, meus irmãos. O chefe da casa, ele repetirá os gestos junto comigo, como nós fizemos na última ceia, e servirá para as pessoas da casa que tomarão da ceia do Senhor nesse momento. Então, primeiro nós tomaremos do pão e depois do cálice. Amém?
Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou do pão e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei dele todos, e façam isso em memória de mim. Após haver enceado, o Senhor Jesus, ele tomou do cálice e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Tomai e bebei dele todos, e façam isso em memória de mim. Tivemos o privilégio de, como igreja do Senhor, como família de Cristo, celebrar deste banquete espiritual. E nesse momento, como família de Cristo, em uma só voz, em um só coração, eu convido você, meu irmão e minha irmã, para colocar a sua mão direita sobre o seu coração, que nós possamos orar a oração que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino e o auxílio do Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, quero encerrar este nosso culto com alguns avisos. O primeiro aviso é que nós possamos continuar orando pelo nosso país. Vivemos uma situação difícil, onde o número de casos desta doença que vem nos assolando vem subindo. Enquanto esse número continuar subindo, não é prudente que nós nos reunamos no templo. Portanto, vamos pedir, clamar ao nosso Deus a todo instante, para que tão breve essa doença passe, tudo isso passe, e nós possamos estar reunidos aqui no templo, louvando e bendizendo o santo e bendito nome de Cristo Jesus, juntos, em comunhão. Os avisos da semana são estes. De segunda a quinta-feira nós temos a nossa reunião de oração pelo aplicativo Zoom às 20 horas. Então, reunião de oração pelo aplicativo Zoom às 20 horas. Sexta-feira, o nosso encontro com Deus, que também é uma reunião de oração, mas essa também nós temos uma breve meditação, e é um momento que nós temos de orarmos uns pelos outros. Então, na sexta-feira, 20 horas, reunião, encontro com Deus, também pelo aplicativo Zoom. Você que não faz parte do nosso grupo da igreja, mas quer participar conosco destes momentos de oração ou de todas as atividades, nos chame lá no direct do do Instagram e do Facebook, que nós enviaremos o link do aplicativo Zoom para você, tá? No aplicativo Zoom também, no sábado, a partir das 14 horas, nós temos o nosso Sábado Alegre com as crianças. Então, criança de 0 a 5 anos, a partir das 14 horas. E crianças de 6 até 11, 12 anos, das 14h30. Então, a partir das 14h30, crianças de 6 a 11, 12 anos, tá bom? Sábado Alegre. Nossa escola bíblica dominical, de manhã, às 10 da manhã, escola bíblica dominical no domingo. E depois, às 11 horas da manhã, escola bíblica Tim, o Tim Encontro. Então, também pelo aplicativo Zoom. Se você quer participar conosco, solicite o link pra gente lá no Instagram e no Facebook, tá bom? E à noite, novamente, teremos a transmissão do culto ao nosso Deus.
fique conosco, siga-nos nas redes sociais, e que Deus assim nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, que nós possamos ser sal e luz por onde nós formos. Que Deus nos abençoe.